Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Arianne Nímeros Martell nasceu em Lança Solar, o coração da Península Dornesa, no ano de 276 após a conquista, como a primogênita do príncipe de Dorne, Doran, com sua senhora esposa, Lady Melário de Norvos. Como primeira filha nascida para o casal senhorial, Arianne era a herdeira legítima de Doran ao principado, de acordo com as leis e os costumes de Dorne, que privilegiavam sempre o primeiro filho nascido, independente do sexo, em contraponto às leis do restante de Westeros e do Trono de Ferro em si, segundo as quais a herança da coroa ou senhoria sempre recairia sobre o mais velho dos filhos homens primeiro, e apenas depois contemplaria as filhas mulheres. Em circunstâncias normais, nenhuma das regiões do reino teria a permissão de desconsiderar as normas impostas pelo governo central, mas nos termos do acordo firmado entre o rei Daemon II e Dorne, a quando da incorporação pacífica do principado ao reino, dentro do território de Dorne, a lei de Dorne sempre prevaleceria. Os primeiros anos de Arianne foram passados como era de costume entre os filhos da casa Martell, entre as flores e as fontes dos Jardins das Águas, brincando nas piscinas junto a outras crianças. Embora a princesa viesse a contar com 2 irmãos ao longo do tempo, Quentyn, com 5 anos a menos do que ela, e Trystane, com 11 anos a menos, ela nunca chegou a se tornar próxima a nenhum dos dois, pois Quentyn foi enviado ainda em tenra idade para ser criado como protegido em Paloferro, a sede dos Ironwood, para apaziguá-los após a morte de seu senhor em um confronto contra o tio de ambos, Príncipe Oberyn, e a diferença de idade entre Arianne e Trystane era simplesmente grande demais para que tivessem qualquer coisa em comum. Ao invés disso, os seus companheiros mais próximos desde a infância foram Androidaut, de Lemoeiros, Garen dos Órfãos do Sangue Verde, Silva Santagar, de Mata Malhada, e sua prima ilegítima Tian Sand, uma das filhas de Oberyn, que tinha a mesma idade de Arianne. De fato, ambas se tornaram mais próximas do que irmãs, e Arianne a tinha em mais alta conta do que seus próprios irmãos biológicos, e as duas dividiram diversas experiências ao longo de seus anos de crescimento. Ambas aprenderam juntas a dançar, cavalgar e ler. Ambas se embebedaram juntas pela primeira vez, aos 10 anos, quando Arianne surrupiou uma jarra de vinho que ambas dividiram. E ambas teriam até mesmo dividido o primeiro homem, caso Androy não tivesse se excitado em demasia, ejaculando nas mãos de Tien antes de iniciarem o ato propriamente dito. Embora por vezes as outras primas de Arianne, Nymeria e Sarella, ocasionalmente se juntassem a essa companhia de 5 durante algum tempo, na maior parte das ocasiões eles se limitavam a essa formação inicial. Arianne passou a maior parte de seus anos de infância e juventude em Dorne, como era adequado à herdeira do principado, mas certa vez ela cruzou a Campina e o Mander na companhia de Tien, quando ambas se encaminharam para visitar a mãe da bastarda, uma septã que servia na região. Ainda com relação aos seus familiares, Arianne possuía apenas memórias tênues de sua tia Elia, que se casara ao príncipe Rhaegar Targaryen e viera a morrer durante o saque de Porto Real, na rebelião de Robert, chegando até mesmo a segurar nos braços a filha de Elia, a princesa Rhaenys, embora Arianne fosse jovem na época e viesse rapidamente a se esquecer do evento. Ela também tinha boas memórias de seu tio-avô, o príncipe Lewin, que servira como um dos cavaleiros brancos do último rei Targaryen, e que costumava atacá-la com cócegas até que a pequena Arianne não se aguentasse de tanto rir. Ele também falecera durante a rebelião, lutando na Batalha do Tridente. Quando a guerra terminou e Westeros ganhou um novo rei, Arianne tinha 7 anos de idade, e aos 8 ela contraiu catapora, quando descobriu que a doença, embora inofensiva até os 10 anos de idade, era letal em adultos. Arianne sempre nutriu uma meia paixonite por seu tio Oberyn, admirando-o grandemente, e em um determinado ponto em seus anos de juventude, o príncipe levou a ela, Tien, Sarella e Garen até Pedra Amarela, uma fortaleza arruinada em meio às areias do deserto dornês, onde lhes ensinou a maneira mais segura de se extrair veneno de uma serpente. E em tal ocasião, Arianne se sentou sobre uma das pedras caídas da estrutura, sonhadora, imaginando o dia em que um alto e forte cavaleiro, com olhos negros e um bico de viúva,
pessoa, viria lhe levar até aquela mesma ruína para lhe tornar uma mulher. No que diz respeito ao seu próprio pai, a relação entre ambos sempre foi forte e estreita, e o príncipe Doran sempre pareceu satisfeito por treinar Arianne para, um dia, o suceder como a princesa de Dorne, ensinando-lhe cuidadosamente os caminhos do poder. Ele também sempre cuidou bem dela, acorrendo à pequena Arianne quando ela se machucava e dando-lhe um beijo de boa noite sempre antes de dormir. Contudo, essa relação harmoniosa sofreu um duro golpe quando Arianne tinha apenas 14 anos de idade. Ela fora ao quarto do pai, em uma noite, para lhe desejar boa noite, e não o encontrou ali. Ao invés disso, ela se deparou com uma carta meio escrita por sobre a mesa do príncipe, sob uma vela acesa. A carta era endereçada a Quentyn, que ainda se encontrava em Paloferro, e nela, o príncipe Doran dizia a ele que um dia se sentaria em seu lugar e governaria Dorne, o que deu a entender a Arianne que o plano secreto do pai era o de colocá-la de lado em favor do irmão mais novo, por conta de seu sexo, e que Doran na realidade se sentia embaraçado por ter uma herdeira mulher. Após ler aquela fatídica carta, Arianne chorou copiosamente durante dias, pois sentia que as próprias fundações de seu mundo haviam sido abaladas de maneira indelével. Naturalmente, Arianne não revelou ao pai o que havia descoberto em seu quarto naquela noite, mas a sombra de sua descoberta pairou entre eles pelos anos posteriores, como uma amargura que nunca se apagava. Até então, Arianne sempre se comportara como uma filha dedicada e diligente, mas desejava que seu pai demonstrasse mais apreço e valor por ela, e a descoberta da carta a levou a tomar atitudes rebeldes em pequenas doses contra Doran, para externar seu descontentamento. Ainda aos 14 anos, Arianne perdeu sua virgindade com Daemon Sand, o bastardo de graça divina, em um ato atrapalhado, mas doce, dada a juventude de ambos, e logo depois contou a seu pai sobre o feito, objetando desconcertá-lo. Doran, como acontecia frequentemente, não fez absolutamente nada sobre o caso, quando outros homens se enfureceriam e puniriam a ambos, o que contribuiu ainda mais para a noção de Arianne de que seu pai, além de tudo, era um homem complacente e indulgente demais, muito bom em não fazer nada, como ela mesma costumava dizer. Para piorar ainda mais a relação entre ambos, quando Arianne atingiu a idade adequada para ser prometida em casamento, seu pai a apresentou diversos pretendentes, e cada um dos homens era um insulto em seu próprio direito. Todos velhos lords, com idade suficiente para serem eles próprios pais ou até mesmo avós de Arianne, incluindo Ben Bisbury, Giles Rosby, Eldon Estermon, Hugh Barbagris Grandison e Walder Frey. Ao mesmo tempo, Doran rejeitava firmemente qualquer proposta de um fidalgo jovem e vigoroso, do tipo que Arianne desposaria de boa vontade, como Edmure Tully, que lhe foi oferecido por Lord Roster. Após recusar categoricamente todos os velhos senhores, Arianne pediu ao pai para viajar até Jardim de Cima, para se encontrar com Wylas Tyrell, o jovem herdeiro da Campina e outro possível noivo para si, mas Doran a isso também disse não. Diante dessa negativa, Arianne tentou partir de forma clandestina, acompanhada por Tiene, dando vazão a mais um impulso de rebeldia contra o pai, mas ambas foram interceptadas pelo príncipe Oberyn na altura da fortaleza de Vaith, e foram levadas de volta à Lança Solar. Em outra ocasião, quando Renly Baratheon, o irmão mais jovem do rei Robert I, visitou Lança Solar, Arianne fez o seu melhor para seduzi-lo, mas tudo o que ela conseguiu foi fazer com que Renly se sentisse confuso e até mesmo um pouco assombrado, e não foi capaz de cativá-lo. Ao rememorar a carta de Doran para Quentyn, Arianne interpretou as tentativas do pai de casá-la com aqueles velhos senhores inadequados como uma prova de que Doran na verdade a odiava, o que só serviu para amargurar ainda mais seu coração. Arianne também contou com pretendentes dorneses durante esses anos, naturalmente, dentre os quais ambos os irmãos Dought, Andrei e Desiel, o Cavaleiro de Limoeiros, e seu primeiro amante, Daemon Sand, que até mesmo chegou a pedir sua mão a Doran. Todos eles foram rejeitados. A princípio, a princesa imaginou que Doran não quisesse um pretendente de entre seus vassalos, pois desejava criar ou fortalecer uma aliança com outro dos reinos usando o casamento de Arianne como moeda de troca, mas isso não a impediu de tomar diversos amantes ao longo dos anos, ainda mais depois que ficou claro que seu pai não apresentaria nenhum potencial noivo que pudesse aceitar. Ela até mesmo chegou a se envolver com Sir Gerald Dane, o Estrela Negra, primo do falecido Arthur Dane, o Espada da Manhã, que servira na Guarda Real ao lado de seu tio-avô Lewin.
Enquanto a questão de seu casamento a perturbava, Arianne também não podia deixar de se sentir insatisfeita com o estilo de governo fraco de seu pai, que ao longo dos anos foi acometido tão fortemente pela gota que eventualmente perdeu o movimento das pernas e foi confinado a uma cadeira de rodas, tornando-se ainda mais cauteloso do que antes. Quando Doran se exilou para os Jardins das Águas, em 298, Arianne permaneceu em Lança Solar, esperando que seu pai a nomeasse como sua castelã, para cuidar dos assuntos de governo enquanto ele repousava diante das piscinas dos jardins, e para que Arianne adquirisse experiência administrativa. Mas Doran mais uma vez a decepcionou, conferindo a Oberyn a mais alta posição de poder em Lança Solar durante sua ausência, e relegando a Arianne o simbólico papel de organizar os festins e os banquetes, para além de entreter convidados ilustres, papel que ela secretamente considerou mais uma amostra da pouca conta em que Doran a tinha. Enquanto Oberyn ia aos jardins conferenciar com Doran 2 vezes a cada quinzena para que discutissem assuntos de estado, a própria Arianne só era convocada 2 vezes ao ano, outra mostra da pouca importância de seu cargo, o que também a enfurecia, e lhe dava ainda mais certeza de que Doran não pretendia lhe dar Dorne após sua morte. Mas Arianne estava determinada a mostrar ao pai e a toda a Dorne que não poderia ser posta de lado tão facilmente. Quando a princesa Myrcella Baratheon, segunda filha do rei Robert, é enviada para Dorne para ser prometida a Trystane como parte do acordo firmado entre Doran e Tyrion Lannister, que agia então como mão do rei interino, Arianne está entre as primeiras pessoas a recebê-la em Lança Solar, e Myrcella eventualmente se torna muito próxima a ela. Com a princesa, veio de Porto Real o cavaleiro branco Sir Aerys Oakheart, com a missão de ser seu escudo juramentado nessa árida terra, para mantê-la a salvo enquanto está na corte dos príncipes Martell, e coube a Arianne, como de costume, entreter os nobres convidados. A princesa levou a sua tarefa bastante a sério, tomando meio ano para seduzir Sir Aerys, garantindo assim sua colaboração para o grande plano que tinha em mente, e passando a nutrir sentimentos genuínos por ele no processo. O cavaleiro era vacilante em seus avanços no quarto, de modo que Arianne julgava que ele fosse virgem antes de conhecer a si, embora ele jurasse que não, e ela tomava sempre cuidado de tomar chá de lua para evitar uma incriminatória gravidez, já que esperava-se que os cavaleiros brancos fossem celibatários. Com a morte de Oberyn em Porto Real, num julgamento por combate, as 3 serpentes de areia mais velhas passaram a incitar Dorne em nome da vingança, objetando iniciar uma guerra contra o Trono de Ferro, e por isso o príncipe Doran, sempre a favor do caminho da cautela, retorna à Lança Solar depois de 2 anos longe para colocar um fim às tentativas de incitar a população. Arianne ordenou que um grande banquete fosse organizado em Lança Solar para receber o pai, onde ele também travaria seu primeiro contato com a ilustre hóspede Myrcella. A princesa recebeu seu pai muito bem, como era de se esperar, mas mal sabia ele que ela havia sido informada de que seu irmão Quentyn estava se movimentando de maneira secreta, deixando Paloferro e rumando para a Vila Taboeira, com algum objetivo oculto, mas que ela acreditava ter alguma coisa a ver com o plano para colocá-la de lado e assumir a herança de Dorne. Ao saber que a Companhia Dourada rompera um contrato firmado com a Cidade Livre de Myr, Arianne passou a pensar que aquilo poderia ser um indicativo de que Quentyn pretendia contratá-los para confrontar a ela pelo direito de herdar o Principado, com o apoio de Doran, e teve certeza de que precisava agir de antemão para frustrar o plano de ambos. Suas suspeitas se avolumaram ainda mais quando o pai ordenou que as serpentes de areia mais velhas fossem presas, para impedi-las de incitar ainda mais o ódio do povo contra o Trono de Ferro. Com o objetivo de angariar apoio para sua herança, para vingar as mortes dos tios e dos primos e para libertar as primas bastardas, Arianne colocou seu plano secreto em ação. Coroar Myrcella rainha, em detrimento de seu irmão mais novo Tommen, pois segundo as leis dornesas, ela seria a legítima herdeira do irmão mais velho de ambos, Joffrey, envenenado pouco tempo antes. Dessa forma, ela forçaria Dorne a se engajar em uma guerra contra o trono, em nome de Myrcella, e essa mesma força militar se colocaria ao lado dela quando chegasse o momento de contender com seu irmão Quentyn. Arianne planejava ainda recolher Doran e Quentyn para os Jardins das Águas após sua vitória, para que ambos ficassem juntos e em paz, mas distantes do centro de poder da casa. Para garantir o apoio do apaixonado Aerys, ela lhe garante que eles devem agir antes que Doran leve Myrcella de Lança Solar, ou será tarde demais, e que uma vez coroada, ela lhe dará licença para abandonar seus votos e para se casar com Arianne, algo que ela não pretendia fazer na realidade, mas que acreditava ser uma forte motivação ao cavaleiro. O grupo que auxiliará Arianne será o dos seus amigos de infância,
Dray, Silva e Gary, acompanhados da própria Myrcella, de Sor Aerys e do formidável Sor Gerald Dane, o Estrela Negra, um dos mais mortíferos espadachins de Dorne, que também deseja iniciar a guerra. A princesa Lannister foi convencida a se deixar levar por Sor Aerys e por Arianne, em quem passou a confiar verdadeiramente, e para contrabandeá-la para fora de Lança Solar, eles disfarçaram uma das damas de companhia de Myrcella, Rosamund Lannister, do ramo menor de Lannisporto, com suas roupas, emulando então as pintas da catapora sobre seu rosto, para impedir que qualquer um se aproximasse. Depois, eles vestem um guarda comum com a armadura de Sor Aerys, para que ninguém note sua fuga, e então partem rapidamente em direção ao deserto, para ganhar terreno o mais depressa possível. O grupo tem sua primeira parada em Pedra Amarela, a mesma ruína que a princesa visitara anos antes com seu tio Oberyn, onde descansam um pouco e se preparam para encarar um trecho das Areias Profundas, até as margens do Sangue Verde. Uma vez no rio, eles deverão embarcar num dos navios dos órfãos até Vaith, e de lá seguir por terra até o destino final, Toca do Inferno, a fortaleza sede da Casa Uller, local de nascimento da amante de Oberyn, Ellaria Sand, onde Arianne estava certa de angariar o apoio de Lord Harman, o pai de Ellaria, para deflagrar sua guerra. Enquanto o grupo se prepara para seguir adiante a partir das ruínas, Arianne se torna cada vez mais preocupada com a atitude de Estrela Negra, que considera seu plano como equivocado e deseja iniciar a guerra que almejam de uma forma mais sangrenta e direta, simplesmente assassinando Myrcella a sangue frio, algo que Arianne não conseguiria se forçar a fazer, pois não tem tal tipo de crueldade em si. Após uma viagem rápida e sem percalços pelo trecho de Areias Profundas, o grupo chega à margem do Sangue Verde, e Garen se adianta, gritando alegremente por seus parentes e amigos, apenas para ser recebido por uma violenta abertura da porta de uma das barcas pintadas dos órfãos, revelando Ariel Rothar, o capitão da guarda do príncipe Doran, acompanhado de um destacamento de soldados. A missão do grupo havia falhado. Eles foram descobertos. A essa altura, Arianne se encontrava desconcertada e estava prestes a ordenar a todos que ficassem em seus lugares, pois o capitão lhe disse que, caso resistissem, suas ordens eram de matar a todos, exceto a própria Arianne e a princesa Myrcella. Mas antes que Arianne pudesse dizer qualquer coisa, Sor Aerys se adiantou, montado, lhe dispensou um último olhar cheio de desejo e avançou contra os soldados, em um ataque de galanteria e loucura. Arianne ficou assistindo paralisada enquanto os besteiros de Rothar enchiam Sor Aerys de dardos, após o que o próprio capitão deu cabo do homem, cortando sua cabeça com um só golpe de seu grande machado, fazendo-a rolar até a margem do rio, com o sangue vermelho tingindo o sangue verde. E tão rápido quanto havia começado, a coisa toda terminou. Mas antes que os homens de Rothar prendessem os sobreviventes, Estrela Negra se pôs em ação mais rápido do que Arianne teria julgado ser possível, atacando Myrcella com sua espada e logo depois disparando a toda velocidade, perseguido por alguns dos homens de Rothar. As próximas horas passaram como um sonho ruim pela mente de Arianne, e quando ela voltou a se dar por si, estava de volta à Lança Solar, em um dos quartos da Torre da Lança, uma das celas usadas para abrigar cativos de alto nascimento quando necessário. Seu pai havia ordenado que ela fosse colocada ali, e não havia sinal de Rothar ou de qualquer um de seus conspiradores. Arianne só se lembrava de perguntar ao capitão de que maneira seu esquema havia sido descoberto, e de sua resposta lacônica. Alguém contou. Alguém contara ao pai sobre seu plano. Alguém a traíra. Mas quem? E por quê? As respostas para estas e outras perguntas da princesa teriam de esperar, pois o príncipe determinara que sua punição seria o regime de isolamento total. Durante semanas, Arianne ficou confinada à sua cela de torre, apenas acompanhada de uma arca contendo diversas roupas e de uma cópia da Estrela de Sete Pontas para ler, para além de diversos e aborrecidos livros sobre história e de um tabuleiro de Sivas. E todos os servos que a visitavam levando alimentos, recolhendo restos e trazendo sua tina de banho estavam proibidos de lhe dirigir a palavra, não importando o quanto ela falasse com eles, nem mesmo se a princesa os ordenasse a falar. Arianne achou que era um tipo de punição bem típico de seu pai. Nada de torturas ou castigos físicos, mas sim uma forma passiva de reprimenda. Em um determinado ponto, ela tentou forçar sua saída, escapando rapidamente pela porta quando vieram lhe dar de comer, mas foi logo recapturada e conduzida de volta. Apesar de a punição parecer estúpida para si a princípio, com o passar dos dias, ela começou a pesar sobre sua mente, e Arianne começou a se sentir letárgica, principalmente após parar de se alimentar.
Depois de algum tempo, ela passou a nem mesmo querer se levantar da cama, fazendo-o apenas para usar o penico. As dúvidas e o medo consumiam uma Arianne fraca e indecisa sobre o futuro. O que seria feito dela após seu isolamento? Será que ele sequer terminaria? O pai planejava mesmo deserdá-la? Talvez planejasse apenas mantê-la ali para sempre, se esquecendo que um dia teve uma filha e passando a herança de Dorne a Quentyn. E o que fora feito de seus conspiradores? Teria Doran executado a todos? Se lhes fizera mal, Arianne jamais o perdoaria, decidiu. Ela precisava tomar alguma atitude e descobrir a verdade, ainda que em isolamento. Ainda que os servos se recusassem a falar com ela, Arianne conseguiu chantagear uma serva inexperiente que vinha lhe dar banho, convencendo-a a levar uma mensagem sua, e decidiu escrever a Lord Uller, para que ele convencesse seu pai a libertá-la. Mas a mensagem aparentemente nunca chegou ao seu destino, e a serva não retornou mais. Por fim, após diversas semanas de isolamento total, Arianne foi acordada pela rude voz de Ariel Rothar, que vinha lhe dizer para se vestir. Seu pai a aguardava em seus aposentos. O som da voz do capitão era a coisa mais doce que Arianne já ouvira em toda a sua vida. Arianne foi conduzida até a presença de seu pai, e apesar de ter planejado chorar e implorar por seu perdão, pois pela primeira vez em sua vida se sentia temerosa por um encontro com Doran, a primeira coisa que sentiu quando o viu foi angústia em seu coração. O pai parecia mais velho e frágil, com a expressão deprimida e uma sombra de dor por trás de seus olhos azuis. Arianne se esqueceu completamente do plano por um momento e se confrangeu pela dor do pai. Doran inicia sua fala com um comentário sem importância sobre o jogo de Sivas, e depois a informa que Sir Balon Swan, outro cavaleiro branco, se encontrava naquele exato momento viajando em direção à Lança Solar, a mando da rainha regente Cersei Lannister, para buscar Myrcella para uma visita à corte, o que era obviamente um problema, pois assim que a visse, Sir Balon saberia que algo de muito errado ocorrera, e Dorne sangraria por isso. Os vassalos de Doran vinham no atrasando com banquetes e cerimônias, para ganhar algum tempo para o príncipe, mas cedo ou tarde o homem ali chegaria, e ao chegar, demandaria ver a princesa Myrcella, e então todo o acontecido seria revelado. Doran então se pergunta o que deve fazer com Arianne, e ela retruca bruscamente: "O que você sempre faz, pai? Nada." Sua passividade mais uma vez a irrita, e Arianne abandona por completo sua ideia de pedir perdão, pois o pai a enfurecera, mas ao mesmo tempo ela compreende o porquê de ter sido libertada. O pai precisava da ajuda dela, para convencer Myrcella a mentir sobre seu ferimento e a perda de sua orelha, para inocentar Doran e Dorne, colocando toda a culpa sobre os ombros de Estrela Negra. Depois disso, Arianne, ainda em fúria, revela ao pai sobre a carta que lera tantos anos antes, na qual ele dizia que Quentyn o sucederia, e joga em sua cara a amargura que vinha nutrindo desde aquela fatídica noite, ficando satisfeita com a expressão perplexa no rosto de Doran. Mas logo depois, tudo vem à tona e a verdade finalmente se revela. Doran nunca pretendeu deserdá-la ou lhe negar seu direito de nascença, e o único motivo pelo qual lhe dissera a Quentyn que ele o sucederia era que Arianne tinha um destino ainda mais grandioso reservado. Arianne então lhe pergunta por que é que ele tentou lhe casar com todos aqueles velhos detestáveis se não a odiava, e Doran responde que fizera aquilo porque tinha de ser visto tentando casá-la, caso contrário levantaria suspeitas, mas que ao mesmo tempo não podia correr o risco de lhe oferecer um partido que ela pudesse aceitar, pois Arianne já se encontrava prometida há muito tempo, a um herdeiro do dragão. Arianne, sem saber, havia sido prometida em um pacto nupcial secreto firmado em Bravos por seu tio Oberyn, e seu destino era ser a Rainha dos Sete Reinos. Com isso, Doran esperava auxiliar o herdeiro do dragão em sua volta aos Sete Reinos, emprestando o poder de Dorne ao seu esforço de retomar o trono e, no processo, destruindo Tywin Lannister, sua casa e tudo aquilo que ele amava e estimava, vingando assim as mortes de Elia, seus filhos e de seu tio Leon. Doran também disse que esperava revelar o plano a Arianne quando ela atingisse a idade adulta, mas que não achou prudente fazê-lo por conta de sua natureza. Ele acreditava que para Arianne, um segredo era apenas uma história especial para murmurar a Tien e Garen na cama, e que desse modo a história poderia se espalhar, e não seria possível saber quem a descobriria. Se tal plano chegasse aos ouvidos errados, toda a Dorne pagaria por isso.
Arianne, completamente estupefata por ter tudo aquilo em que acreditara por tantos anos virado do avesso, perguntou ao pai quem era esse pretendente ao qual estivera prometida durante tanto tempo, e Doran lhe disse que já não importava mais, pois ele estava morto. Quando Arianne perguntou de que forma ele havia morrido, julgando que fosse mais um velho que falecera de causas naturais, Doran disse simplesmente, com um caldeirão de ouro derretido por sobre a cabeça. Ela também perguntou ao pai qual era o propósito de Quentyn do outro lado do Mar Estreito, lhe revelando que descobrira sobre sua viagem secreta. E Doran disse que ele tinha um papel a cumprir diante do falecimento do pretendente de Arianne, e que ela seria sua herdeira, como sempre fora sua intenção, enquanto seu irmão seguia adiante para cumprir o grande plano de vingança da casa Nymerus Martell. Quentyn seguia adiante por fogo e sangue. Por fim, Arianne compreende todo o plano. Com a morte de seu prometido, Viserys Targaryen, Quentyn viajava até Meereen para desposar a irmã de Viserys, Daenerys, em troca do apoio dornês na guerra vindoura pelo controle do continente. E enquanto ela mesma se tornaria a princesa de Dorne, seu irmão governaria os Sete Reinos ao lado da última Targaryen. Algum tempo depois, durante o banquete organizado em Lança Solar para receber Sor Balon, Arianne se senta ao lado direito de seu pai, e juntamente com metade da nobreza de Dorne, testemunha a chegada do penhor de paz do Trono de Ferro, o crânio de Sor Gregor Clegane, o homem que matara a princesa Elia, o príncipe Aegon e o príncipe Oberyn, dentro de uma grande e elaborada arca de madeira, para compensar Dorne por seus crimes. O príncipe Doran, com lágrimas nos olhos, proclama que o Trono de Ferro provara sua justiça e seu comprometimento para com Dorne, e então é convocado um brinde a Tommen, o primeiro de seu nome, simbolizando a manutenção da paz com o trono, embora nem todos os presentes bebam a isso. Arianne começa a tentar seduzir Sor Balon como fizera com Sor Arrys, objetando controlar o homem, mas esse se mostra muito mais difícil de enganar e lisonjear, além de ser muito mais cauteloso, e lidar com ele demandaria ainda mais tempo. Arianne havia convencido Myrcella a mentir de forma a inocentar Doran por seu ferimento no rosto, além de afirmar também que Sor Arrys fora morto por Gerald Dane, e não por Rotar, para não gerar nenhum tipo de reprimenda do Trono de Ferro. E o plano de Doran era levar a todos para os Jardins das Águas, onde Sor Balon encontraria com Myrcella e ouviria toda a história de seus lábios, e onde a princesa pediria a Sor Balon que se vingasse de Estrela Negra em pessoa. Com sorte, caso o cavaleiro fosse encontrado, ele daria cabo de Sor Balon antes que esse pudesse comunicar à rainha o que descobrira. Depois do festim, Doran parte junto a Arianne e as 3 serpentes de areia mais velhas, Obara, Nymeria e Tiene, e revela a elas seu plano e as partes de cada uma delas nele, antes de mandá-las embora para dar início ao planejado. Doran então comunica a Arianne de uma frota de guerra que partira de Lys, o que poderia significar que Daenerys já se encontrava retornando a Westeros na companhia de Quentyn. Tempos mais tarde, uma carta chega à Lança Solar, endereçada a Doran, e Arianne está junto dele quando a lê. A carta foi escrita por Lord Jon Connington, novamente o Senhor de Poleiro do Grifo, que havia recentemente retornado a Westeros e reconquistado seu assento ancestral. A carta lhes revela que a frota de guerra que partira de Lys não era de Daenerys, mas sim de seu sobrinho Aegon, o filho de Rhaegar, que supostamente sobrevivera e fora criado para além do mar, e agora retornava para lutar pelo trono de seu avô. O Senhor de Poleiro do Grifo pedia pela ajuda de Lança Solar na guerra que se aproximava, pois Aegon era tanto filho de Elia quanto de Rhaegar. Doran, sempre cauteloso, não acredita na história automaticamente e decide enviar Arianne para o norte, para descobrir o que fosse possível sobre a veracidade da carta e para dar uma boa olhada nesse príncipe Targaryen. Arianne então parte de Lança Solar acompanhada de um seleto grupo de companheiros de viagem, dentre os quais seu novo escudo juramentado, Sor Daemon Sand, outros 2 cavaleiros, Sor Joss Hood e Sor Garibald Shells, Lady Jen Ladybright e o servo e assistente de Maester Nate, para além da prima Elia Sand, a mais velha das filhas de Ellaria, a amante de Oberyn. O grupo cavalga até Monte Espírito, a sede da Casa Toland, onde são recebidos por Lady Nymella e suas filhas Valina e Theora, e depois partem em um navio através do Mar de Dorne, rumo às Terras da Tempestade.